aqui neste tempo para glória de Deus. Mediante tantas palavras a qual nós lemos, ou melhor, ouvimos aqui, os servos do Senhor, Deus, por bondade, eu estava ali pedindo a Deus uma palavra, e Deus abriu a cortina da revelação e tocou fortemente em meu coração para lermos aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu a Marcos, no capítulo 2, cuja epígrafe diz assim: o paralítico de Cafarnaum. Vejamos bem, Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, após ter vocacionado, escolhido ou chamado, depois que João foi entregue à prisão, diz a palavra que Jesus vai para a Galileia, pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus, dizendo que o tempo está se cumprindo. O reino do céu está próximo. Jesus agora, ele andando junto ao mar da Galileia, diz a palavra do Senhor, que ele viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois estes homens eram pescadores. Jesus, avistando a Simão e a André, Jesus diz: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Eu levantarei vocês como discípulos para pregoar a minha palavra e anunciar o reino dos céus. Jesus estava escolhendo, vocacionando, chamando os apóstolos ou discípulos para anunciar a sua palavra. Após o Senhor ter escolhido seus servos, a Bíblia diz que Jesus percorre ainda, estando em Cafarnaum, está de frente com o homem em processo de demônios. O homem que estava em processo de demônios, os espíritos que estavam sobre ele, tomando conhecimento que aquele que se aproximava era Jesus, o Rabi, o mestre, já indaga e pergunta:
apenas de ouvir, mas também de responder e fazer o impossível possível na vida daquele que está clamando ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus limpa o leproso e vai agora de novo para Cafarnaum. E quando diz a palavra do Senhor, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que Jesus, diga comigo, igreja, Jesus, diga mais alto, Jesus, estava em casa. Agora escuta só, Jesus voltou outra vez para Cafarnaum. Sabemos que Jesus iniciou o seu ministério ao público em Cafarnaum, ensinando na sinagoga. Jesus entra outra vez em Cafarnaum, e quando entra, Jesus avista uma casa, não sei de quem era a casa, mas Jesus vê uma casa, quem sabe era de um discípulo, quem sabe era na casa de alguém conhecido. Jesus entra dentro da casa, e quando Jesus entra dentro da casa, escuta isso, com Jesus entre os seus discípulos,